Boa noite a todos e a todas. Agradeço a presença de todos, sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária, conforme dispõe os artigos 149 e 160 do Regimento Interno. Então, está dispensada a execução do hino de Pescaria Brava, com a ausência do vereador, primeiro secretário Jair Ronaldo Correia, do MDB, e da vereadora Thalita dos Santos Cornélio, do PP, segunda secretária. Convido o vereador Rinaldo Rodrigues, do PSDB, para secretariar a seguinte sessão. Tu ria. Boa noite a todos. Não, aqui, ó, embaixo dele. Aí, ó. Aí embaixo. Boa noite a todos. Ata da 38ª sessão ordinária da terceira legislatura da Câmara Municipal de Pescaria Brava, ano 2021. Aos 8 dias do mês de novembro de 2021, com início às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Pescaria Brava, situado nas dependências da sede do Poder Legislativo, na BR-101, quilômetro 320, bairro KM37, neste município de Pescaria Brava, reuniram-se os vereadores, em caráter ordinário, sob a presidência do vereador Jason Castro de Souza, do PP, e secretariado pelo vereador Jairo Ronaldo Correia. O presidente dispensou a execução do hino municipal. Posteriormente, foi realizada a leitura da ata da 30ª sessão ordinária. Realizada a leitura, a ata foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, foi realizada a chamada dos vereadores para a constatação de quórum, para a votação da matéria inclusa na pauta. Feita a chamada nominal, verificou-se a presença dos vereadores Gilberto Neves e Silva, Jairo Ronaldo Correia, Jailson Castro de Souza, João Batista Mendes de Medeiros, Leandro Francisco, Miguel da Silva, Rinaldo Rodrigues, Rosilene Faísca da Silva e Thalita Santos Cornélio. Havendo quórum regimental, o presidente solicitou ao secretário que realizasse a leitura das proposições e projetos de leis constantes na ordem do dia. Projeto de lei número 41 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder ajuda de custo a atletas que representam o município em competições e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 026 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da lei complementar número 64, de 9 de março de 2018 e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 27 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que altera e acrescenta dispositivos da lei complementar número 064 de 2018, que dispõe sobre o quadro de pessoal e o plano de carreira e vencimento dos servidores públicos municipais de Pescaria Brava e estabelece outras providências. Posteriormente, foi realizada a segunda votação do projeto de lei número 039 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que inclui ação e altera o programa do PPA, LDO e NOA e abre crédito adicional. Sendo aprovado por unanimidade e não havendo mais matérias para discussão e deliberação sobre a proteção de Deus, o presidente declarou encerrados os trabalhos da presente sessão, convocando a próxima sessão ordinária para o dia 16 de novembro de 2021, às 19 horas.
Ata da 6ª sessão extraordinária da terceira legislatura da Câmara Municipal de Pescaria Brava, ano de 2021. Aos 12 dias do mês de novembro de 2021, com início às 19 horas no plenário da Câmara Municipal de Pescaria Brava, situado nas dependências da sede do Poder Legislativo, na rodovia BR-101, KM 320, bairro KM 37, neste município de Pescaria Brava, reuniram-se os vereadores em caráter extraordinário, sob a presidência do vereador Jason Castro de Souza, do PP, e secretariado pelo vereador Jairo Ronaldo Correia, MDB. Solicitou-se ao secretário que realizasse a chamada nominal dos senhores vereadores para verificação de presença. Feita a chamada nominal, verificou-se a presença dos vereadores Gilberto Neves e Silva, Jairo Ronaldo Correia, Jason Castro de Souza, João Batista Mendes de Medeiros, Leandro Francisco, Miguel da Silva, Rinaldo Rodrigues, Rosilene Faísca da Silva e Thalita Santos Cornélio. Portanto, havendo quórum regimental, houve o prosseguimento da sessão. Suspensa a leitura da ata da sessão anterior e a execução do hino de Pescaria Brava. Posteriormente, o presidente solicitou ao secretário que realizasse a leitura do projeto de lei constante na ordem do dia. Projeto de lei ordinária do Executivo número 40 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que inclui ação e altera o programa do PPA, LDO e LOA e abre crédito adicional. Após a leitura, o presidente colocou o projeto em segunda votação, sendo aprovado por unanimidade. E não havendo mais matérias para discussão e deliberação sobre a proteção de Deus, o presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando a próxima sessão ordinária para o dia 16 de novembro de 2021, às 19 horas. Então, antes de colocar em votação a ata da sessão ordinária e extraordinária, solicito ao senhor secretário Rinaldo Rodrigues, do PSDB, para que realize a chamada nominal dos senhores vereadores para a verificação de presença. Gilberto Neves e Silva. Presente. Jairo Ronaldo Correia. Jason Castro de Souza. Presente. João Batista Mendes de Medeiros. Presente. Leandro Francisco. Presente. Miguel da Silva. Presente. Rinaldo Rodrigues, presente. Rosilene Faísca da Silva. Presente. Thalita Santos Cornélio. O senhor presidente, a hora que ele falou do Jairo, que estava conversando com o Leandro, desculpa, ele pediu para avisar que ele não pode vir hoje, tá? E a vereadora Thalita, eu acho que alguém também já. Então, está justificada a falta do vereador Jairo Ronaldo Correia e da vereadora Thalita Santos Cornélio. Então, havendo quórum regimental, eu coloco em votação a ata da 38ª sessão ordinária da terceira legislatura da Câmara Municipal de Pescaria Brava, no ano 2021. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestam. Em discussão e votação, aprovado pela maioria. Ata da 6ª sessão extraordinária da terceira legislatura da Câmara Municipal de Pescaria Brava, no ano 2021. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestam. Em discussão e votação, aprovado pela maioria. Então, dando continuidade, solicito ao primeiro secretário, Rinaldo Rodrigues, do PSDB, para que realize a leitura das proposições e projetos de leis constantes na ordem do dia. Requerimento número 032 de 2021. Os vereadores que esta subscrevem, na forma regimental, depois de ouvido do plenário e ser aprovado, vem solicitar ao senhor prefeito municipal para que seja encaminhado à Secretaria de Educação a seguinte proposição. Em 8 de novembro de 2021,
os alunos do 4º e 5º ano da Escola de Educação Básica Neri Mendonça de Souza, representados pela diretora Thaís, apresentaram aos vereadores da Câmara Municipal de Pescaria Brava o projeto nomeado Resgatando Memórias e Valores, cujo projeto solicita a confecção de um livro com o histórico do município. Foram confeccionados diversas cartas e desenhos pelos próprios alunos que solicitam a confecção de um livro. Diante disso, solicitamos em nome dos alunos e dos munícipes de Pescaria Brava que seja realizado um estudo quanto ao referido projeto. Sala das Sessões, 16 de novembro de 2021. Esse projeto apenas para leitura. Projeto de Lei Ordinária número 43 de 2021, de 16 de novembro de 2021. Inclui e altera o programa do PPA, LDO e LOA e abre crédito adicional especial. Autoriza o remanejamento de dotações orçamentárias e dá outras providências. Davidson da Silva de Souza, prefeito do município de Pescaria Brava, estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que os cidadãos do município de Pescaria Brava, pelos seus representantes da Câmara Municipal, aprovam e ele assina e promulga a presente lei. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar o Plano Plurianual PPA 2018-2021, Lei nº 220, de 17 de novembro de 2017. A Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para o exercício financeiro de 2021, Lei nº 342, de 10 de dezembro de 2020, e a Lei Orçamentária Anual LOA para o exercício de 2021, Lei nº 343, de 10 de dezembro de 2020, através da abertura de crédito adicional por provável excesso de arrecadação no valor de R$ 1.250.000, para suplementar no orçamento geral do município, conforme especificação abaixo. Artigo 2º. O crédito que se refere ao artigo 1º será coberto por recursos ordinários provenientes de provável excesso de arrecadação, na forma do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 3º. Fica autorizado o chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à alteração pela inclusão de uma nova ação no anexo de metas de ações do Plano Plurianual PPA 2018-2021, da Lei nº 220, de 17 de novembro de 2017, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021, Lei 342, de dezembro de 2021. Artigo 4. Fica incluso no PPA quadriênio 2018-2021 a seguinte ação. Fica também incluso na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021 a ação no valor total de R$ 1.250.000. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, cumprimentamos os ilustres membros do Poder Legislativo Municipal, oportunidade em que submetemos à elevada apreciação de Vossas Excelências o projeto de lei que inclui ação e altera programa do PPA, LUA e LDO e abre crédito adicional especial. Autoriza o remanejamento de dotações orçamentárias e dá outras providências. Trata-se de projeto de lei que solicita autorização para a inclusão de ação e alteração, haja vista a necessidade de abertura de recursos orçamentários para que seja possível a execução do projeto,
atividade de construção da sede do Poder Legislativo. Destarte, solicitamos a apreciação do presente em regime de urgência, com a aprovação de uma única sessão, haja visto o caráter alimentar objeto deste projeto de lei. Sendo assim, solicitamos a apreciação e consequente aprovação do presente projeto de lei. Gabinete do Prefeito, em Pescaria Brava, 16 de novembro de 2021. Também aqui o ofício número 0224 de 2021 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo Senhor Presidente, o Prefeito Municipal de Pescaria Brava, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência encaminhar anexo ao presente o projeto de lei número 43 de 2021, abaixo descrito. Inclui ação e altera o programa do PPA, LDO e LOA e abre crédito adicional especial. Autoriza o remanejamento de dotações orçamentárias e dá outras providências. Solicitamos a apreciação do supracitado projeto de lei em regime de urgência, com fulcro no artigo 39 da Lei Orgânica do Município de Pescaria Brava, haja visto o evidente interesse público e a sensibilidade da matéria, que tem como escopo a execução do projeto licitatório para a construção da sede do Poder Legislativo, sendo que tínhamos, para o momento, apresentamos voto de estima e consideração. Atenciosamente, Davidson da Silva de Souza, Prefeito Municipal. Esse projeto apenas para leitura. Projeto de lei complementar número 029 de 2021, também para leitura, de 19 de outubro de 2021, altera dispositivos da lei complementar número 067 de 2018, de 26 de abril de 2018, e dá outras providências. Davidson da Silva de Souza, Prefeito Municipal de Pescaria Brava, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município e das demais disposições legais, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a presente lei. Artigo 1º. Fica acrescido o parágrafo único no artigo 7º da Lei Complementar número 67, de 26 de abril de 2018, conforme redação que segue. Artigo 7º, parágrafo único. Independentemente da motivação que tenha dado causa à extinção do contrato de trabalho de servidores ocupantes de cargo efetivo ou cargo em comissão, o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão deverá ser efetuado em até 30 dias, contados da finalização do processo de empenho dos valores relacionados ao término do contrato. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito, Pescaria Brava, 19 de outubro de 2021. Justificativa ao projeto de lei. Senhor Presidente, senhores vereadores, cumprimentamos os ilustres membros do Poder Legislativo Municipal, oportunidade em que submetemos a elevada apreciação de Vossas Excelências o projeto de lei que altera dispositivos da Lei Complementar número 67 de 2018, de 26 de abril de 2018, e dá outras providências. Trata-se de projeto de lei que tem como escopo regulamentar o prazo de pagamento das verbas rescisórias aos servidores ocupantes de cargos efetivo ou cargo em comissão, no âmbito do Poder Público Municipal de Pescaria Brava, Santa Catarina. Haja vista que atualmente o município não dispõe de qualquer comando legal que regulamente o prazo para o pagamento de referida verbas de natureza trabalhista, situação que ocasiona certa insegurança jurídica na relação entre servidor e fazenda municipal, sendo inclusive objeto de denúncia junto à ouvidoria municipal. Além de regulamentar o prazo de pagamento das verbas rescisórias,
O presente projeto de lei atenta para o dispositivo 58 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ao qual dispõe que o empenho de despesa é ato emanado da autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Sendo assim, conforme extrai-se do projeto de lei, o prazo para pagamento das verbas rescisórias iniciar-se-á da finalização do processo de empenho, ou seja, a partir do momento em que está caracterizada a obrigação de pagamento do município. Isto posto, contamos com a valiosíssima atenção dos novos representantes do povo de Pescaria Brava, Santa Catarina, e a consequente aprovação deste projeto de lei. Gabinete do Prefeito, em Pescaria Brava, 19 de outubro de 2021. Esse projeto também apenas para leitura. Para a primeira leitura também, projeto de lei número 037 de 2021. Projeto de lei ordinária, de 19 de outubro de 2021, altera dispositivos da lei ordinária número 367, de 17 de maio de 2021 e dá outras providências. Davidson da Silva de Souza, Prefeito Municipal de Pescaria Brava, Santa Catarina, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município e das demais disposições legais, faz saber a todos os habitantes desse município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a presente lei. Artigo 1º, exclui-se o parágrafo único e acresce os parágrafos 1º e 2º ao artigo 8º da Lei Ordinária número 367, de 17 de maio de 2021, conforme redação que segue. Artigo 8º, parágrafo 1º, a extinção do contrato em decorrência de rescisão unilateral e motivada pelo órgão contratante importará no pagamento ao contratado de indenização correspondente a 1 mês do contrato, além das demais verbas rescisórias previstas em lei. Segundo, independente da motivação que tenha dado causa à extinção do contrato de trabalho, o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão deverá ser efetuado em até 30 dias contados da finalização do processo de empenho dos valores relacionados ao término do contrato. Artigo 2º, revoga-se as disposições em contrário. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, Pescaria Brava, 19 de outubro de 2021. Justificativa ao projeto de lei. Senhor Presidente, senhores vereadores, cumprimentamos os ilustres membros do Poder Legislativo Municipal a oportunidade em que submetemos à elevada apreciação de Vossas Excelências o projeto de lei que altera dispositivos da Lei Ordinária número 367, de 17 de maio de 2021, e dá outras providências. Trata-se de projeto de lei que tem como escopo regulamentar o prazo de pagamento das verbas rescisórias aos servidores temporários, no âmbito do Poder Público Municipal de Pescaria Brava, Santa Catarina. Haja vista que atualmente o município não dispõe de qualquer comando legal que regulamente o prazo para o pagamento de referidas verbas de natureza trabalhista, situação que ocasiona certa insegurança jurídica na relação entre servidor contratado e fazenda municipal, sendo inclusive objeto de denúncia junto à ouvidoria municipal. Além de regulamentar o prazo de pagamento das verbas rescisórias, o presente projeto de lei atenta para o dispositivo no artigo 58 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, a qual dispõe que o empenho de despesa é ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Sendo assim, conforme extrai-se do projeto de lei, o prazo para pagamento das verbas rescisórias iniciar-se-á da finalização do processo de empenho, ou seja, a partir do momento em que restar caracterizada a obrigação de pagamento do município. Isto posto, contamos com a valiosíssima atenção dos novos representantes do povo de Pescaria Brava, Santa Catarina, e a consequente aprovação deste projeto de lei.
Gabinete do Prefeito, Pescaria Brava, 19 de outubro de 2021. Este projeto também apenas para leitura. Projeto de Lei Complementar de número 26 de 2021, de 6 de setembro, altera dispositivos da Lei Complementar número 64, de 9 de março de 2018 e da outras providências. Esse projeto é do Poder Executivo e hoje a primeira votação. Projeto de Lei Complementar número 27, de 15 de setembro de 2021. Altera e acrescenta dispositivos na Lei Complementar número 64 de 2018, que dispõe sobre o quadro de pessoal e o plano de carreira e vencimentos dos servidores públicos municipais de Pescaria Brava e estabelece outras providências do Poder Executivo para a primeira votação. Esse projeto, os vereadores vão votar uma emenda modificativa, que é a número 1 de 2021, a qual eu vou ler agora. Projeto de Lei Complementar número 27, de 15 de setembro de 2021. Modifica o artigo 10 do Projeto de Lei Complementar número 27 de 2021, de 15 de setembro de 2021. Os vereadores desta Casa Legislativa vêm propor, na forma regimental, a seguinte emenda modificativa. Artigo 1º. Fica modificado o artigo 10 do Projeto de Lei Complementar do Executivo, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 10º. Fica alterado o anexo 9º da Lei Complementar número 64 de 2018, alterando-se as atribuições e os requisitos de mínimos inerentes ao cargo de operador de máquinas e equipamentos no termo da tabela abaixo. GSI 01 6410-10, operador de máquinas e equipamentos. Atribuições: operar tratores de porte, retroescavadeira, reboques, motoniveladoras, carregadeiras, rolo compressor, pá mecânica e outros. Para execução de serviços de escavação, terraplanagem, nivelamento de solo, pavimentação, conservação de vias, carregamento e descarregamento de material, entre outros. Conduzir e manobrar a máquina acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direção para posicioná-la conforme as necessidades do serviço. Operar mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquina, acionando pedais e alavanca de comando para escavar, carregar, mover e levantar ou descarregar terra, areia, cascalho, pedras e materiais análogos. Zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações, e efetuando os ajustes necessários, a fim de garantir sua correta execução. Pôr em prática as medidas de segurança recomendadas para a operação e estacionamento da máquina, a fim de evitar possíveis acidentes. Limpar e lubrificar a máquina e seus implementos, seguindo as instruções de manutenção do fabricante, bem como providenciar a troca de pneus quando necessário. Efetuar pequenos reparos, utilizando ferramentas apropriadas para assegurar o bom funcionamento do equipamento, acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus implementos e, após executados, efetuar os testes necessários, anotar, segundo normas e instruções estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos realizados, consumo de combustíveis, conservação e outras ocorrências, para controle da chefia. Proceder ao controle contínuo do consumo de combustível, lubrificantes e manutenção em geral. Manter atualizadas a sua carteira nacional da habilitação e documentação da máquina. Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessária ao exercício das demais atividades. Executar outras tarefas afins, requisitos mínimos.
ser alfabetizado, carteira nacional de habilitação tipo C e experiência comprovada documentalmente em carteira de trabalho e previdência social, ou em portaria de qualquer órgão público em que tenha exercido o cargo pelo período mínimo de 1 ano. Pescaria Brava, 16 de novembro de 2021. Justificativa. Encaminhamos para a apreciação dos nobres vereadores a emenda modificativa ao projeto de lei complementar de número 27 de 2021, uma vez que a redação do referido projeto de lei do Executivo, especialmente em seu artigo 10º, limita os requisitos básicos para ser alfabetizado e possuir carteira nacional de habilitação de no mínimo C. Entretanto, entendemos a necessidade do operador de máquinas e equipamentos ter experiência comprovada documentalmente no cargo por no mínimo 1 ano, tendo em vista as atribuições inerentes ao cargo. Portanto, inexistente qualquer impacto financeiro que venha apresentar prejuízo ao Poder Executivo, bem como estando a presente emenda modificativa visando corrigir a distorção constatada no projeto de lei, para ampliar a segurança e qualidade do serviço ofertado pelo operador de máquinas, requeremos a aprovação da presente emenda. Essa emenda é assinada à autoria de todos os vereadores da Casa. Para a primeira votação, projeto de lei número 41 de 2021, de 4 de novembro de 2021, autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder ajuda de custo a atletas que representam o município em competições e dá outras providências. Projeto do Poder Executivo para a primeira votação. Então, essas seriam as matérias do projeto de leis constante na ordem do dia. Dando sequência, coloco primeiro em votação o requerimento de número 32 de 2021, de autoria de todos os vereadores. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Em discussão e votação aprovado pela maioria. Para a primeira votação, o projeto de lei complementar de número 26 de 2021, de 6 de setembro de 2021, que altera o dispositivo da lei complementar de número 64, de 9 de março de 2018, e dá outras providências. Esse projeto é de autoria do Poder Executivo. Para a primeira votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Em discussão e votação, aprovado pela maioria. Para a primeira votação, o projeto de lei complementar de número 27, de 15 de setembro de 2021, que altera e acrescenta os dispositivos na lei complementar número 64 de 2018, que dispõe sobre o quadro pessoal do plano de carreira e vencimento dos servidores públicos municipais de Pescaria Brava, e estabelece outras providências. Esse projeto é de autoria do Poder Executivo. Então, esse projeto é o projeto que tem a emenda modificativa de número 01 de 2021. Então, primeiro eu vou colocar a emenda em votação. Então, a emenda modificativa de número 01 de 2021. Esse projeto de lei complementar de número 27 de 15 de setembro de 2021, que modifica o artigo 10º do projeto de lei complementar de número 27 de 2021 e de 15 de setembro de 2021. Então, esse projeto é de autoria, essa emenda, quer dizer, de autoria de todos os vereadores. Então, os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Em discussão e votação, aprovado pela maioria. Então, está aprovado a emenda modificativa de número 021. Então, dando continuidade, coloco o projeto de lei ordinária número 27,
já com a emenda modificativa de número 01 de 2021, de autoria do Poder Executivo. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestam. Em discussão e votação aprovado pela maioria. Para a primeira votação, o projeto de lei ordinária de número 41 de 2021 e de 4 de novembro de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder ajuda de custo a atletas que representam o município em competições e das outras providências. Projeto de autoria do Poder Executivo. Para a primeira votação, os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Em discussão, em votação, aprovado pela maioria. Então, esses eram os projetos que estavam constantes na hora do dia. Antes de encerrar, concedo a palavra por 3 minutos, conforme o regimento interno, para suas explicações e colocações na hora do dia. A palavra está com o vereador Batavo, do PP. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores, a imprensa na pessoa do Mexicano e do João, e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Só fazer reforçar aqui um convite, né? Que hoje na UBS de Santiago está tendo as consultas, né? Do Novembro Azul para todos os homens do nosso município, né? Inclusive, eu antes de vir para cá, fiz as minhas consultas lá e bem legal, bem atendido. Quero dar os parabéns às pessoas que estão trabalhando lá, porque foi uma boa recepção e além da recepção ainda nos agraciaram lá com o coffee break para incentivar mesmo as pessoas a irem e fazer a prevenção, porque a prevenção é o melhor caminho. É isso aí, obrigado. Então, antes de encerrar, queria dar uma boa noite a todos os vereadores, em nome da imprensa. Aqui está o Mexicano, que sempre está divulgando não só o trabalho do Poder Legislativo, mas também do Poder Executivo. Ontem a gente não teve sessão por questão do feriado, então a gente está realizando essa sessão na noite de hoje, conforme o nosso regimento interno. Um assunto muito importante, quero levar a vocês, vereadores, não só vocês da população, e peço por gentileza de vocês, que fazem parte das comissões, que se organizem para dar um parecer jurídico no projeto de lei aonde está pedindo a aprovação orçamentária para a gente aprovar, que é da construção da sede do nosso legislativo. Então, peço por gentileza para vocês, para a semana que vem, a gente colocar esse projeto em única votação, porque a gente precisa licitar nesse ano a questão de alguns recursos, a gente precisa apresentar a licitação homologada. Então, se Deus quiser, quero que vocês estejam aqui essa semana, durante a semana, e dão continuidade desse projeto que é muito importante para a sociedade e para o nosso povo paraense. E também aqui já fazer um pedido ao prefeito municipal, Deilson da Silva, que dê mais uma atenção na nossa iluminação pública da Estiva ao Sertão de Cima, naquele trecho que está sendo finalizado. Essa atenção eu peço, é uma indicação aqui que eu estou fazendo ao prefeito, para que coloque as luminárias de LED. E como é uma obra nova, ficou bonita, o Boteco está finalizando a questão do posteamento, então peço por gentileza ao nosso prefeito que coloque iluminação de LED naquele trecho e também dá uma geral em todo o município na iluminação pública, que a gente sabe que todos nós, a gente paga COSIP, é um direito de nós
cidadãos cobrar. Então, peço para o nosso prefeito, que peça para os meninos da iluminação pública, que eles fazem um bom trabalho, a gente sabe, que dê uma acelerada aí, que tem bastante lâmpada aí apagada. Então, esse é um direito nosso, do cidadão, de cobrar mesmo, porque a gente também contribui com a COSIP na nossa conta de luz, isso é mensal. Então, a gente tem que pagar, também tem que ajudar. Não havendo mais nada a ser tratado, eu vou encerrar os trabalhos da presente sessão e convoco a todos para a próxima sessão, para o dia 22 de novembro de 2021, às 19 horas, em seu horário regimental. Boa noite a todos.